nós só somos isso. Agora minha filha, meus sobrinhos, agora, daqui pra frente a gente tem uma família. Antes não, né? Então, tem essas memórias sensíveis. Teve outro detalhe que foi, eu deixei uma pergunta aberta no final, dizendo assim, tem algo que não apareceu nas perguntas e que você acha muito importante falar? E aí teve uma professora que disse assim, você não falou da solidão da mulher negra. E solidão da mulher negra, isso é muito novo nas discussões. Isso é recente, não tem 10 anos que tem a gente falando de solidão da mulher negra. E aí eu falei, então vamos falar sobre... E aí ela começou a falar, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela falou, eu tenho 50 anos, não tive filhos, não tenho companheiro, não tenho ninguém. Então, eu tenho sobrinhos, eu tenho filho das minhas amigas, mas eu não tenho meu filho, eu não tenho meu companheiro. E eu tô aí, ela falou assim, eu tô aí na night, mas não tem ninguém. E aí ela volta e diz assim como era na minha juventude, não tinha ninguém. E essa mulher frequentava um clube social negro, os pais dela eram de associações negras lá de Santa Maria. Santa Maria foi construída por pessoas negras. Então, desde o início da cidade, tinha pessoas negras e indígenas. E essas pessoas desaparecem na historiografia. Por isso que a oralidade, né, e já respondendo o colega, a história oral, ela me ajuda a recuperar essa história, né? Porque aí a gente vai... ainda tem tem um clube, tem mais de 30 organizações em Santa Maria, construída por pessoas negras, teve, né, no pós-abolição, desde 13 de maio, até agora, que ainda existe algumas, teve mais de 30 organizações negras, e isso não existe na historiografia da cidade. Tem a memorialista que diz, Santa Maria é uma vila suíça. E quando a gente vai procurar, tá as pessoas falando, não, nós íamos pro baile, a gente frequentava, fazia um vestido uma vez por mês, que era para ir pro baile. E tem um documentário da Hebe Matos, né, que é o Memórias de Escravidão, Memórias de Cativeiro, que justamente recupera essas memórias. Então, assim, às vezes, eu ficava muito preocupada, confesso, de dizer assim, mas só tem entrevista? Porque estou num grupo de estudo, aí todo mundo tem processo crime, tem não sei o que, tem não sei mais o que, e eu só tenho... E depois eu pensei, não, isso aqui é muito precioso. Eu tenho uma ferramenta muito importante que essas mulheres reconstruindo as trajetórias, falando de... na época, que época era? Era nos anos 60, era nos anos 70. Não, minha avó conta. E aí eles frequentavam tal clube. E quando a gente vai lá, a gente encontra que eles estavam fazendo realmente isso, mas houve da avó e de outras pessoas, né? Então a memória, voltando de novo, né? As memórias sensíveis, vou contar para vocês. Eu fiz a entrevista, depois eu fui para a transcrição. Quando eu fui para a transcrição, que eu ouvia e tinha os suspiros e as pausas, e eu confesso, eu travei real na escrita da qualificação, porque tinha muitas memórias que chegavam até a mim, era como se eu estivesse falando aquilo. Então, falei com a minha orientadora, ela disse, você tem todo o direito de sentir, mulher negra é tida como guerreira, que tem que suportar tudo, você tem todo o direito de sentir. Se você não está bem, você pare, a gente adia essa qualificação, fique bem, vai fazer terapia, eu estou aqui, e depois a gente retorna. E realmente, no caso da professora que fala, eu era quase da família, e aí ela vai contando algumas coisas assim, ele era quase da família, trabalhava, passava a semana inteira, poucas vezes eu via o meu pai. E aí eu fui ver meu pai, eu lembro disso, mas a minha avó, eles tudo eram queridos, por isso que eu fui para aquela família, Simões Pires, porque eles eram quase da família, a minha irmã já tinha ido, eu fui depois, e eu morei 7 anos numa casa de família. Tipo, tudo isso agora, a gente não tá falando da época dela, dos anos 70, dos anos 80, dessas mulheres. Eu morei de 2007 até 2015 numa casa de família.
E eu também falava isso, eles também falavam isso, é a base da família. E eles iam viajar de férias e diziam, não te cabe no carro, então tu fica cuidando da casa. Então, isso são os problemas do pós-abolição que repercute até o dia de hoje com esse direito, essa grande violência com as mulheres negras, principalmente. Né? Então, quando a professora ela me falava, e eu ficava pensando, mas não é da família, mas não é. E ela dizia assim, e a família era muito rica, dono de muita propriedade, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela, por que você escolheu ser professora? E aí ela disse, eu queria ser professora, minha mãe era professora, eu queria ser professora. E eu já tinha feito o magistério, mas eu queria ganhar mais, porque eu não queria, eu não dependia da minha família, da minha mãe, essa mãe adotiva, mas ela usava o dinheiro para me segurar. Então eu queria ganhar mais para eu poder ter minha independência e viver a minha vida. Na verdade, ela não era adotiva, né? Ela era filha de criação. Ela disse que foi filha adotiva, mas ela não passou por documentação. Não, exatamente, né? Porque é uma coisa, você fica adotiva, ela é filha. Sim, e tem tudo isso assim de ingressar. Agora respondendo a Manu, elas contam que foi muito difícil entrar na universidade. As 3 que entraram nos anos 80, 90, foi muito difícil. Elas contam que tentaram entrar 3, 4 vezes na universidade até conseguir. E porque antes Santa Maria era no vestibular da universidade, era no vestibular. Mas elas contam o seguinte, que a mãe principalmente dizia, vocês têm que estudar. Então, 2 professoras não eram para trabalhar, elas não trabalharam na infância nem na adolescência, elas tinham que estudar para entrar na universidade. Só a professora a 3, né? E a professora que foi empregada doméstica desde os 15 anos, ela disse que nem sonhava. E aí ela fala, sabe o que aconteceu para eu pensar em entrar na universidade? Eu nunca imaginava, nunca pensei em entrar na UFSM. Para mim, o UFSM nunca foi possível. Foi quando o governo Lula entrou, que teve várias propagandas. E aí eu via na TV da Casa da Mulher, onde ela trabalhava, e aí ela disse que podia, ela acha que eu vou fazer curso, alguma coisa assim. E aí na universidade tinha 2 cursos vestibulares para pessoas que não tinham condições, né, de pagar um curso da Riachuelo, tudo. E ela disse que foi fazer esse curso, pediu isenção, era curso feito por estudantes da universidade. E aí ela fala, olha, eu só fui porque pedi isenção, minha inscrição foi homologada e eu não precisei pagar. Quando foi para fazer o vestibular, pedi isenção de novo, deu certo, fiz porque não precisava pagar. Entrei na universidade grávida. E aí eu pensei, tô grávida, mas entrei sem precisar pagar, vou fazer a universidade. Depois foi pro mestrado, ela atualmente é doutoranda. E aí ela fala, Nicole entrou na universidade junto comigo, ela sabe tudo de pedagogia. Tudo de pedagogia. Então, essa é essa última que entra já em 2008, né, é que a entrada dela é por via ações afirmativas, ela teve mais uma ajuda de cursos para entrar, só que as outras não, elas foram várias tentativas até ingressar. E aí elas contam de serem as únicas, de vivenciarem muito racismo dentro da universidade, mas também de encontrar uma rede ali dentro, uma rede de movimento de mulheres, de movimento negro, para elas se reconhecerem e entrarem nesses espaços. Deixa eu ver, eu acho que foi. A rede também, a rede, a ancestralidade, elas falam muito de terem sido privilegiadas, de terem quem cuidava dos filhos, dos primos. Então elas falam que são de famílias muito grandes. Somente essa que foi adotada, né, que ela fala que foi adotada, só tinha a avó e a mãe, e ela era super protegida
porque ela não podia frequentar outros espaços. Então ela não frequentava outros espaços. E quando ela falava isso pra mim, eu lembrava que quando eu morava nessa casa, eu também não podia frequentar, mas eu não podia frequentar porque eu não podia dizer como que eu vivia. Então, se eu falasse como que eu vivia, poderia bater um conceito tutelar, poderia bater algumas coisinhas na porta, né? Então, essas memórias sensíveis atravessaram não só ela, mas também a mim. E aí, só que eu tentei me acalmar e depois eu retomei na qualificação, tem que fazer a qualificação e tudo. Mas tem coisas que eu não consigo dar conta para agora. E para depois, talvez. Agora, não consigo, né? Mas por isso mesmo, por não dar conta e por também resguardar, né? Até eu perguntei se poderia disponibilizar as entrevistas, aí ela falou, não, porque eu não sei quem vai ouvir, não sei quem vai, né, ter acesso a isso, né? Isso também o que mostra que era realmente algo íntimo delas. Essa era uma pergunta, assim, de como tu faria a devolução desse processo todo de construção. Mas eu te entendo. Ah, não, sim. Usando mesmo a devolução eu já combinei com elas de cada fim de capítulo eu retornar para elas lerem. Até porque tem duas que estão no doutorado, tem uma que toda vez fala, e aí, quando estiver pronto me avisa, se precisar de alguma ajuda eu tô aqui, sabe? Elas até, tipo, já, se precisar eu tô aqui pra te ajudar, não sei o quê. E também o fato de não ser do Rio Grande do Sul facilitou muito delas tentarem muitos detalhes. Ela disse, eu tenho que te dizer porque tu não é daqui. Tu não sabe como é que é aqui. Aqui é assim. Então foi muito isso. E esqueci de responder a pergunta, professora. Tá, professora. Na introdução, eu começo a falar um pouco da minha infância, que vai muito de encontro com a infância delas. Eu começo a falar um pouco da minha infância até me tornar professora. E como em vários momentos elas me chamam para conversa. Dizer, não é assim contigo não acontece isso. E eu respondi, acontece, não, tá vendo? É assim que acontece mesmo. Então elas colocam assim como se fosse, né, por ser mulher negra, tudo muito semelhante. Então elas me traziam muitas vezes. E aí eu tô pensando muito no final, né, ali no último capítulo, trazer um pouco da minha experiência dessa conversa com elas, né, de mais um jogo de conversa ao longo dessa construção dessas entrevistas. A citação agora do portal. Então, a citação é assim, ó. Foi escrito em 1979, publicado primeiro numa revista italiana. Escritores tradicionais de história apresentam-se usualmente no papel que a teoria literária descreve como narrador onisciente. Eles relatam eventos dos quais não fazem parte e que dominam inteiramente e de cima, aí entre parênteses, acima da consciência dos próprios participantes na terceira pessoa. Parecem ser imparciais e desligados, nunca entrando na narrativa, exceto para fazer comentários paralelos, à maneira de alguns novelistas do século XIX. A história oral muda a forma de escrever a história da mesma maneira que a novela moderna transformou a forma de escrever a ficção literária. A mais importante mudança é que o narrador é agora empurrado para dentro da narrativa e se torna parte da história. Então, tá legitimado. Então, acho que ninguém mais tem uma pergunta, estamos no nosso teto de horário também, né? Quero agradecer muito a presença, as perguntas, acho que foi muito enriquecedor para todo mundo, né? Eu Sim. fiquei muito inspirada. E é isso aí, muito obrigada. Muito obrigada.